Mas falando de minisséries, qual foi a primeira minissérie que você, inclusive por ser tarde, pai e mãe às vezes encrenca com a gente, né? Qual foi a primeira minissérie que você teve vontade de ver? Você viu chamadas, leu na revista, alguma coisa, e você, putz, isso vai passar tarde da noite, queria ver e a mãe não vai deixar. Cara, boa pergunta. É que assim, o meu pai nem tanto, mas a minha mãe, ela sempre foi muito fã de teledramaturgia nacional, principalmente dramaturgia da Globo. Então, ela sempre foi muito liberal comigo nesse aspecto de ver determinadas novelas ou mesmo séries que teoricamente não fossem tão próprias para minha idade na época, A minha mesmo que também. fossem até mais tarde e tal. Então, uma que eu quis ver e vi, né, foi Desejo, cara. Eita. Vera Fischer, Luiz Melo, Euclides da Cunha, né? É, o Crime da Piedade, né? Que a turma chama Tragédia da Piedade, né? Isso, Vera Fischer, Guilherme Fontes, Euclides da Cunha Tarcísio, Leonardo Vilar, Otton Bastos, né? Tem um elenco ótimo. E essa exatamente. minissérie Desejo, ela tem um elenco de extras, digamos assim, pequenas participações, muito grande, né? Mas muito grande. Tem os militares amigos do Dilermando e do Quidinho, eu acho, né? Dos filhos deles, é o Quidinho, que também é militar, né? Isso. E tem o pessoal todo lá que orbita em torno da Vera Holtz, da Eliane Giardini, é, da família da Saninha, né? Que tem a mãe dela, que é a Dona Túlia, que é a Natália Timber, né? Dona Túlia, e ela tinha uma irmã, Alquimena, a Débora Evelyn, que tem uma tragédia amorosa com o Ricardo Kozovski, o, o amigo traíra do Tato Gabos Mendes na Malhação. Isso agora você foi fundo É, na memória afetiva. pois é a temporada da doutora Jaque, né? A Lucélia Santos. Ah, quando já tinha Dona Vilma e toda aquela galerinha lá do Dona Múltipla Vilma já Escolha. tinha, né? Dona Vilma é de 2000, eu acho, né? Essa Doutora Jaque não era a temporada da Rafaela Mandelli? é a filha da doutora Jaque, é. Ah, É a doutora verdade, tô Jaque lembrando agora. 2001, né? E, porque tinha o Corrupto, né? Que era o papel do Tato Gabos Mendes. Se eu não me engano, chamava Renato. Eu não lembro agora. Que eu confundo com Desejos de Mulher, que também tinha um corrupto chamado Renato, que era o irmão dele, o Cássio Gabos Mendes. Esse eu acho que eu Né? lembro Então eu mais. confundo um pouco. Mas eu acho que. E aí eu lembro que um dia tem um julgamento lá, uma audiência qualquer, lá e tem uma secretária que chamava-se Dona Pietra, se eu não me engano, que ia entregar ele lá e tal, que era a Nilza Leone, Essa em Desejo de Mulher. em Malhação. Palhação, perdão. Tava me perdendo Não, aqui não, nos mas tudo bem. títulos. E o Desejo, então, mas aí reprise, né? Porque você. Cara, de que ano que é mesmo Desejo? Desejo é de 90. 90? Então eu acho que eu vi reprise mesmo, mas eu lembro de ter visto criança duas vezes, assim, né? Tipo, e claro, quando a gente é criança e tal, a gente não se atenta a determinados detalhes que ao rever a obra com um pouco mais de idade, a gente acaba sabendo avaliar e apreciar melhor. Mas uma coisa que eu me lembro que já naquela tenra infância mesmo, cara, foi marcante pra mim de Desejo, fora toda aquela carga dramática tremenda da história que, poxa, né, a mulher é casada e se envolve com um cara muito mais jovem, amigo do filho, e isso numa época muito mais conservadora, né, e o marido falece e tal, assim, tipo, mas, o que me marcou muito foi o desfecho. Porque até, né, por ser tão novinho, talvez eu ainda tivesse um pouco naquela fase de esperar finais felizes e o que nós vimos em Desejo foi a antítese do final feliz, né, cara, assim, tipo, Sim. vimos, eh, a Saninha era Saninha, a é. personagem da Vera Fischer, ser trocada pelo Dilermando por uma mulher mais jovem, da mesma forma como, de certa forma, ela fez Com com, Euclides. com o Euclides, né? Exatamente. E eu lembro bastante daquela atmosfera melancólica dela deixando a casa em que ela vivia com ele, decidida a se separar, né, numa atitude de muita dignidade até, e que ela encerra tudo aquilo dizendo: eu não errei, eu amei. Isso para mim foi forte naquela época, e hoje, mais velho, eu entendo muito mais
essa mensagem ela é ainda mais forte, mais significativa para mim, né? Porque Sim, realmente poxa, é um desses finais que marcam. E eu diria até, já que nós estamos falando de minisséries brasileiras em geral, que isso é uma vantagem do gênero minissérie, quando ela era mais comum na nossa televisão, sobre a própria novela, porque eu acho que talvez os autores nas minisséries eles não se sentissem tanto na obrigação de dar finais felizes para os personagens, quanto sente o autor de uma novela das 8, que querendo ou não é uma coisa muito mais comercial, tudo isso, né? E eu acho que você vai concordar comigo que nós tivemos várias minisséries brasileiras, mesmo desse filão que a Globo foi desenvolvendo e mantendo entre os anos 90 e quase o final dos anos 2000, nós tivemos vários títulos com finais mais trágicos mesmo, né? A Casa das Sete Mulheres, por exemplo, não é uma minissérie que termina com um final feliz de fato, né? sim. Presença de Anitta é uma minissérie que termina de forma completamente trágica. É, eu creio até que você vai se lembrar de mais exemplos do que eu, mas isso é talvez, né? Creio eu, uma característica marcante desse filão. Não sei se Uhum. você vai concordar. Não, claro, claro, sem dúvida. Essa possibilidade que o autor tem, primeiro de ousar, como mesmo que seja a novela das 8, você pode ousar até um determinado ponto, né? E a minissérie, por ser em geral exibida mais tarde, né? Porque Desejo, por exemplo, Boca do Lixo mesmo, nós estamos falando de uma época em que todas ou quase todas as minisséries eram coladas com a novela das 8 para combater Pantanal, né? A substituta de Boca do Lixo foi Riacho Doce, né? Que também começaram a gravar, Toque de Caixa foi gravada mais ou menos que nem uma novela, não estava escrita toda. E pediram para o Agnaldo 40 capítulos daquilo, acho que ele tinha planejado fazer uns 20 só, né? Enfim. E, e mas mesmo quando ela é exibida assim logo depois da novela, já é um outro horário. As pessoas começam a se preparar às vezes para ir dormir, porque elas não estão habituadas a ver o que vem depois. E mesmo que não fosse mais tempo de censura, já é uma, né? Vai ficando mais tarde, você se permite. Que hora vai passar isso? Ah, não, é minissérie. Ah, então ótimo. E aí você tem, além desses que você citou, você tem finais que não são nada felizes, né? Você tem Mad Maria, não é um final feliz. Você tem JK, até porque tem que respeitar a vida real, né? O final de JK eu acho muito bonito, inclusive, porque eles não reconstituíram o acidente automobilístico do Juscelino Kubitschek, né? Poderia, claro, né? 2006 já daria jeito de fazer, mas eles não reconstituíram e nem mostraram, nem tomaram um partido daquilo ter sido realmente um acidente ou uma coisa encomendada a armar para matar o homem. Não, não, simplesmente falou-se que ele faleceu. E aí partiu-se para o funeral. Mostraram umas fotos de revista, né, da época, o carro todo retorcido, etc. E o funeral, aí sim foi reconstituído como a gente tem registros até, né? Que a televisão não podia cobrir direito, a censura, não podia falar que ele foi uma pessoa caçada pelo regime e tudo mais. E aquele clamor do povo com Juscelino Kubitschek, né? Tomaram Brasília, contrários às leis que não permitiam reuniões populares assim, sem autorização, etc., né? E tem uma hora muito significativa, que é aquele final todo triste, todo mundo sofrendo, chorando, pessoas rompidas se reconciliando, como é o caso da Deborah Evelyn com o Caco Ciocla, né, a Salomé e o Leonardo, unidos pela filha, que era uma perseguida política, vivida pela Patrícia Werneck, né? Eu não lembro o nome dela agora, da personagem dela, mas a e aí tem uma hora que, quando eles vão sair com o caixão da Catedral de Brasília para ir enterrar, os militares querem pegar o caixão. E a dona Sara, né, a Marília Pêra, ela fala, não! E aí todo mundo fica em silêncio, né? Aí ela remedeia, né? Ela fala, eu acho que meu marido viveu a vida pelo povo. É justo deixar que esse mesmo povo carregue até a sepultura. Aí os candangos vão com vontade, né? Um deles, símbolo de todos os candangos, é o Cláudio Jaborandi que faz, né? Que inclusive é um ótimo ator, acho que até menos aproveitado do que ele mereceria.